E aí galera, beleza? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Economia Fora da Caixa. O meu nome é Bruno e eu sou o apresentador desse canal. E hoje nós vamos dar uma pausa no nossa série sobre ativos antifrágeis. Hoje eu ia conversar com vocês sobre o Bitcoin e outras criptomoedas, mas eu resolvi adiar esse vídeo porque eu não tive muito tempo para fazer as pesquisas necessárias para trazer para vocês um vídeo de conteúdo e qualidade. Mas hoje nós vamos conversar sobre algumas notícias muito interessantes que saíram aí nas últimas semanas. Vamos falar sobre a correlação entre Lula e dólar e sobre o que nós podemos esperar da economia pós-coronavírus. Então, sem mais enrolação, vamos direto, né? Todo mundo viu na última semana essa notícia, né, que o ministro Fachin anulou as condenações contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, e isso faz com que ele agora seja elegível, ele pode disputar as eleições de 2022. E aí, gente, eu vi que muitas pessoas aplaudiram comemoraram muito, né, essa decisão, outras pessoas criticaram essa decisão, mas sem entrar no mérito a respeito, né, da política envolvida nesse caso, porque nesse canal nós não somos políticos, nós apenas vamos fazer uma análise econômica do que aconteceu, né? E algo que me chamou muita atenção foram esse tipo de artigo que saiu na quarta-feira. Dólar cai 2,5% e a bolsa sobe 1,3% após discurso de Lula. Aqui eles não estão dizendo, né, que há uma correlação, eles não estão dizendo que o dólar caiu porque o Lula discursou, né? Isso aqui, eles podem alegar isso e realmente é o que a gente pode tirar desse artigo aqui do UOL, e também saiu vários artigos muito parecidos em outros meios de notícia, mas eles terem colocado muito próximo, né, as duas notícias, dólar caindo e o Lula discursando, tem um motivo, né? Eles não colocaram isso ao acaso, não foi sem querer, eles querem que você pense isso, porém nada está mais longe da verdade. Se vocês forem ver o dólar index, ele já apresentou uma reversão da alta que ele vinha tendo nos últimos dias, já no dia 9, ou seja, um dia antes do Lula fazer o seu discurso. Então, a menos que o mercado seja tão eficiente que consiga prever o futuro, o Lula não tem nada a ver, ou melhor, pouco tem a ver com a queda no dólar. A gente pode até ter uma correlação aí, óbvio, mas sem dúvida será uma correlação espúria, uma correlação que não se procede, né? A gente não consegue ver ela real, né, realmente acontecendo no mundo. Não é porque toda vez que o Lula vai discursar o dólar vai cair, óbvio que isso não tem nenhum cabimento. E aí aqui um artigo muito mais próximo da realidade, muito mais pé no chão. Teve discurso do Lula, Bolsonaro de máscara, mas a salvação do Ibovespa veio dos Estados Unidos. E o que eles estão dizendo aqui? Que, né, houveram dois motivos para o dólar subir, que é a bagunça fiscal aqui no Brasil e os rebuliços americanos contra os juros futuros, né? A grande expectativa de uma alta da inflação nos próximos anos fez com que os juros americanos subissem, e os juros americanos altos acabam tornando os investimentos americanos muito mais atrativos aos investidores internacionais. Isso faz com que eles tirem os seus investimentos aqui do Brasil e vão para os Estados Unidos. Esse movimento faz o dólar subir lá no exterior, né, devido a esse controle da taxa de juros que ocorreu, né, na semana passada, além da aprovação do pacote de estímulos pelo presidente Joe Biden de quase 2 trilhões de dólares, isso que fez com que o dólar caísse a partir do dia 9. Então, não tem nada a ver com Lula, e sim com a economia, com as coisas que realmente importam. E assim, só um comentário, leve comentário, sem entrar no mérito político ainda, essa soltura, né? Não a soltura, mas essa decisão do ministro Fachin com certeza irá causar grandes impactos na confiança dos investidores internacionais aqui no Brasil. Nós sabemos quão difícil, né? Nós que somos brasileiros sabemos o quão difícil é para um político ser condenado por corrupção aqui no Brasil, e a gente vê todas as condenações de um dos únicos políticos condenados na história serem anuladas desse jeito. É realmente um tiro no pé para a economia brasileira, porque todos os investidores
americanos vão pensar duas vezes, não apenas americanos, né, mas de qualquer país, qualquer grande investidor, antes de colocar o seu dinheiro aqui no Brasil, vai lembrar desse tipo de coisa e depois as pessoas vão reclamar por que os juros no Brasil é tão alto, né? Pois é, esse tipo de coisa é o chamado risco Brasil, que deve ser um dos maiores do mundo, com certeza. E aí aqui eu coloquei para vocês, né, vamos passar bem rapidinho por isso, os dois pilares, né, dois pilares da economia mundial, que é o mercado de títulos, principalmente o mercado de títulos americanos, que é o mais seguro e o maior do mundo, e o mercado de repos, que são como se fosse um CDI lá nos Estados Unidos, são os Repurchase Agreements, vem apresentando comportamento errático nas últimas semanas e isso faz com que o mercado mundial trema de medo. Se vier algum problema, né, no mercado acionário ou no sistema financeiro, realmente nós teremos uma crise muito pesada, muito forte. Agora, se a crise vier do mercado de títulos ou do mercado de Ripple, aí galera, se preparem porque a crise vai ser sem precedentes, né? Nós não tivemos ainda uma crise desse nível na história econômica mundial. Então vamos agora para a parte mais importante do nosso vídeo, vamos falar sobre economia pós-coronavírus. E eu trouxe para vocês esse artigo, né? Os estímulos do governo estão assoprando uma bolha massiva, né? Uma bolha econômica massiva. E aqui, gente, por que eu vou trazer esse artigo para vocês? Porque eu vejo muitas pessoas que acreditam que após a gente superar o coronavírus, quando nós começarmos a voltar ao normal, quando os comércios começarem a reabrir, quando os empregos começarem a retornar, nós teremos um grande boom econômico. As pessoas que agora estão parando de consumir, né, devido ao coronavírus, devido a toda incerteza que a crise nos traz, essas pessoas vão voltar a consumir e esse consumo será o catalisador de investimentos e vai fazer com que a economia cresça a uma taxa significativa. E é óbvio que nesses casos é importante que você esteja posicionado em ações, que você esteja posicionado em ativos de risco, para quando esse dia chegar, você ter grandes ganhos, grandes valorizações. Bom, esse artigo, né, vamos ver o que esse artigo está dizendo na economia americana. Será que esse tipo de pensamento, que não é um pensamento errado, eu acho que é um pensamento muito correto, se você for pegar o histórico, todas as outras crises, foi isso que a gente percebeu, porém, nessa crise, a coisa está sendo bem diferente. Durante a grande recessão, os consumidores cortaram gastos. Isso é o que você geralmente espera durante uma crise econômica. A economia contrai, as pessoas perdem emprego, e o dinheiro fica apertado e os consumidores gastam menos, né? É o normal de se acontecer em uma economia saudável. Você pode ver isso nos números. Os gastos com bens duráveis caíram 19% desde o pico em outubro de 2007 até a baixa em 2009. Enquanto isso, os gastos com bens não duráveis caíram 10% durante a crise financeira. Esse corte de gastos durante uma recessão econômica cria o que os economistas chamam de demanda reprimida. Isso ajuda a aumentar os gastos durante uma recuperação econômica. Então, vocês imaginem que todo momento que nós estamos numa recessão, existe uma demanda comprimida que vem se acumulando. As pessoas sentem vontade de gastar, porém elas estão, ao invés de gastando, elas estão poupando. Elas não estão mais comprando bens que não sejam essenciais à sua sobrevivência. Ou melhor, elas estão diminuindo a compra de bens supérfluos. E aqui a gente consegue ver isso em forma de gráfico. O que nós acabamos de ver sobre a crise financeira de 2008 é o início do gráfico. Aqui vocês conseguem ver como que houve uma diminuição no consumo que durou aqui quase 2 anos, né? Até que voltasse ao mesmo nível aqui de 2008, demorou cerca de 5 a 6 anos para que o consumo voltasse a ser o que era em 2008. Se a gente perceber aqui no final do gráfico, durante a pandemia, a gente percebe exatamente o contrário. Na verdade, a gente vê uma pequena queda no início, seguida de uma alta explosiva. É algo que a gente nunca viu aqui, ou no resto do gráfico a gente percebe que alguma coisa está acontecendo. É isso que demonstra o quão incrível é o momento que nós estamos passando. No futuro, as pessoas sequer vão precisar saber que nós passamos por uma pandemia, mas um estudante de economia que pegar um gráfico de consumo, né, de consumo com bens duráveis nos Estados Unidos, e aí ver aqui, né, crise financeira, uma altinha,
subindo gradualmente, aí do nada aqui parece, né, que teve um terremoto, a pessoa vai ver o gráfico e vai saber que aqui em 2020, 2021 aconteceu alguma coisa muito importante. É exatamente isso que nós vamos falar agora. Você também pode ver que os gastos do consumidor durante a crise seguiram uma trajetória totalmente diferente. Após uma queda abrupta, mas breve, nos primeiros meses da pandemia, os gastos aumentaram. Só em janeiro, os gastos com bens duráveis aumentaram 18% em relação ao ano anterior. Você pode pensar que isso foi resultado da mítica recuperação econômica à medida que os estados afrouxaram as restrições de bloqueio, mas essa onda de gastos vem acontecendo desde junho do ano passado, ou seja, num dos piores momentos da crise, os momentos em que tudo estava fechado ainda e que os casos de coronavírus só vinham aumentando. Como pode ser? Como milhões de americanos podem estar sem trabalho e em uma farra de gastos ao mesmo tempo? O governo tem distribuído dinheiro. É isso que explica. Além disso, muitos americanos tiveram dinheiro liberado porque não tiveram mais que pagar aluguel ou hipotecas. Lá nos Estados Unidos, se você tinha uma hipoteca ou um aluguel, você estava automaticamente perdoado. Você não precisava pagar porque você não seria despejado, você não teria o seu imóvel confiscado pelo banco. E isso faz com que a quantidade de dinheiro que os americanos tinham à sua disposição para consumo aumentasse ainda mais. Né? De um lado, o governo estava dando cheques de $1.400 por pessoa para gastarem, do outro lado, eles não precisavam pagar aluguel ou hipoteca. E aí, é óbvio que eles iriam às compras. Muitas vezes, óbvio, né, compras pela Amazon, porque estava tudo fechado. Dê às pessoas muito dinheiro grátis e elas gastarão. Como disse Wall Street, a demanda não foi reprimida, ela foi liberada. Então, se a gente acredita que quando liberar tudo haverá um boom de consumo, gente, esse boom já vem acontecendo desde junho do ano passado. Vejam que louco, né? Que interessante. Isso levanta outra questão. Se milhões de americanos não estavam trabalhando, mas continuavam gastando, quem fabrica todas essas coisas? Isso também fica bem claro pelos números, e não grita economia dos Estados Unidos em expansão. Aqui, se vocês quiserem dar uma pausa e ler o resto aqui desse artigo, sintam-se à vontade. Aqui eles estão dizendo que os americanos eles estão importando muitos bens e eles estão pagando esses bens importados com o dinheiro que eles acabaram de imprimir. Eles não estão produzindo nada. Os americanos eles ainda continuam com seu meio de vida extremamente extravagante às custas de todo o resto do mundo. E óbvio que isso não é bom para ninguém, não é bom para o resto do mundo, não é bom para os Estados Unidos, principalmente. Então, né, eu achei muito interessante esse artigo, eu achei muito interessante esses dados. Isso me deu até mesmo a ideia de buscar esses dados aqui no Brasil, fazer um como está e como está com o consumo. Vamos ver como que está aqui no Brasil, se a gente percebe a mesma coisa que a gente vê nos Estados Unidos, mas de uma forma ou de outra, gente, eu sei que muitas pessoas podem ver esses vídeos, eu falo muito sobre economia internacional, principalmente economia americana, e eles acham, mas o que isso tem a ver com o Brasil, Estados Unidos, né, que se lasquem, aqui no Brasil é outra história. Pois é, galera, um momento de choque, vocês podem ter certeza que a correlação vai ser positiva e muito próxima de 1. Como a gente viu lá durante o coronavírus, ativos que apresentam historicamente correlação negativa, que enquanto um sobe o outro cai, naquele momento todos caíram em proporções até mesmo muito parecidas. Isso indica uma correlação próxima de 1. Em momentos de choque, correlações que em um momento é negativa podem se tornar positiva, e vocês podem ter certeza que quando isso vier à tona, quando isso estourar, não sobrará nenhuma economia que não será fortemente impactada pela economia americana. Então, vamos ficar de olho, vamos nos preparar, assistam os vídeos dos ativos antifrágeis para se preparar, não estejam desprotegidos no momento da crise, no momento do crash, do colapso financeiro. Então, a última coisa que eu queria conversar com vocês, que também chamou muita atenção nessa última semana, foram os dados da inflação americana, né, do Core CPI, que é o Consumer Price Index, ou um índice de preços ao consumidor lá nos Estados Unidos. E isso demonstra exatamente como que é mais fácil para um país modificar os índices de inflação do que de fato combater a inflação. O CPI ele vem sendo alterado desde a década de 80, né? Quando eles veem que um produto ele se torna muito volátil, o seu preço aumenta muito, eles simplesmente
consideram esse ativo um ativo muito volátil e tiram ele do índice e mantêm o índice baixinho. Algumas pessoas fizeram as contas, né? Como estaria a inflação hoje se tivessem sendo utilizados a mesma metodologia da década de 80 e a inflação americana estaria próxima de 9 ou 10%. Atualmente, né, o número mais atual que saiu é 1,3% ao ano. Extremamente diferente, né? 1,3%, os caras estão preocupados com deflação, enquanto que 10% já indica um início de inflação fora de controle. E aí, né, principalmente devido a esses dois indicadores, a gente fica muito na cara, né, o que vem acontecendo. A gente vem passando por um pequeno boom imobiliário lá nos Estados Unidos, não apenas nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Pode conversar com qualquer corretor de imóveis. Do meio do ano passado para cá, o mercado vem se aquecendo muito, não sei agora com as novas restrições, mas, né, desde agosto para cá, o mercado imobiliário vem se aquecendo demais aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos também, o preço das casas estão em altas históricas, mas a inflação das casas, né, o preço de abrigo lá nos Estados Unidos, vem caindo nos últimos anos. Vejam só que interessante, né? Como a gente pode ter preços recordes, né, níveis recordes de preços nos Estados Unidos e o índice de inflação caindo. Enquanto isso, tem aqui na gasolina, a gente percebe em azul o índice de inflação e em verde os futuros de gasolina. A gente percebe também que pelos futuros de gasolina no ano passado nós tivemos uma alta, enquanto que o índice de inflação apresentou uma baixa. Como explicar isso? É óbvio que existem explicações, mas é muito estranho. Isso só demonstra como é mais fácil para os governos simplesmente modificarem a metodologia de cálculo para que a inflação continue baixa, do que de fato eles se mexerem para controlar a moeda, para controlar a inflação. Então, galera, por hoje é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhem com as pessoas que você acham que tem que ver esse conteúdo, com as pessoas que você acha que vão se interessar por esse tipo de conteúdo. E também não deixem de comentar o que vocês acham desse vídeo, o que vocês acharam aí, o que vocês acham a respeito do Lula, o que vocês acham a respeito da economia pós-Covid e a respeito da inflação. Galera, por hoje é isso e até a próxima.